Olá, vamos ao capítulo 12, o encontro do pai com o filho. Vamos ver. Vamos partir, Ramsés. O príncipe não queria crer no que ouvia, mas não podia pedir ao pai para repetir as 3 palavras mágicas que acabava de pronunciar. A sua felicidade foi tão intensa que fechou os olhos por um instante. Sete dirigiu-se para o seu cavalo, que tinha recuperado uma calma absoluta. O faraó desprendeu o animal que o seguia e deixou-se atrelar a um carro leve. À porta principal da estrebaria, a guarda pessoal do monarca aguardava. O príncipe subiu para o lado esquerdo do pai. Segure as rédeas. Com o orgulho de um conquistador, Ramsés conduziu o carro real até o embarcadouro, onde estava ancorada uma flotilha de partida para o sul. Ramsés não tivera tempo de avisar a Meni. E que pensaria Izete, a bela, constatando a sua ausência ao encontro de amor na cabana de juncos? Mas que importância tinha tudo isso, se ele gozava a sorte inesperada de viajar a bordo do barco real que, impelido por um forte vento norte, avançava a toda velocidade. Como escriba real, Ramsés estava encarregado de relatar a expedição e de manter um diário de bordo, sem omitir o mínimo detalhe. Cumpriu sua função com zelo, deslumbrado pelas paisagens que descobria. 800 quilômetros separam Mênfis de Jebel Silsilé. Desculpe a pronúncia. Objetivo da viagem. Durante os 17 dias de navegação, o príncipe não parou de se maravilhar com a beleza das margens do Nilo, a paz das aldeias construídas sobre colinas à margem do rio, a cintilação das águas. O Egito oferecia-se-lhe imutável, apaixonado pela vida, capaz de transcender as suas formas mais humildes. Durante todo o trajeto, Ramsés não viu o pai. Os dias escoaram-se como num passe de mágica. O diário de bordo afogou-o. Naquele 6º ano de reinado de Sete, 1000 soldados, pedreiros e marinheiros desembarcaram em Jebel Silsilé, região onde eram exploradas as principais pedreiras de arenito do país. Naquele local, as margens secundadas por colinas aproximavam-se para criar uma passagem relativamente estreita. O rio formava perigosos redemoinhos, responsáveis por naufrágios e afogamentos. À proa do seu navio, Sete observou as idas e vindas dos membros da expedição. Sob a orientação dos chefes de equipe, transportavam caixas contendo utensílios e provisões. Cantavam, encorajavam-se uns aos outros, mas trabalhavam em ritmo acelerado. Antes do fim do dia, um mensageiro real anunciou que Sua Majestade gratificaria cada trabalhador com 5 libras de pão por dia, uma boa quantidade de legumes, uma porção de carne assada, óleo de sésamo, mel, figos, uvas,
peixe seco, vinho e 2 sacos de cereais por mês. O aumento das rações deu ânimo ao trabalho e cada um prometeu dar o melhor de si. Os pedreiros extraíam os blocos de arenito um a um, depois de terem aberto pequenas fendas para os separar da rocha-mãe. O seu trabalho nada tinha de improvisado. Os chefes de equipe detectavam os veios da pedra e colocavam marcas para servirem de ponto de referência aos executantes. Às vezes, para conseguirem blocos muito grandes, enfiavam a martelo cunhas de madeira molhada em entalhes dispostos horizontalmente. Ao secar, as cunhas exerciam uma pressão tão forte que a pedra se soltava com uma única pancada. Alguns blocos eram logo confiados aos canteiros, outros colocados em rampas muito inclinadas, cobertas de lama, que desciam até a margem. Barcos de transporte transportavam-nas até os canteiros de obras do templo, ao qual estavam destinados. Ramsés não sabia para onde se voltar. Como descrever a atividade incessante daqueles técnicos e inventariar a sua produção? Decidido a cumprir a sua missão sem falhas, ia se familiarizando com os hábitos do canteiro de obras. Simpatizou com aqueles homens rudes que evitou importunar. Aprendeu a sua linguagem e os sinais distintos da sua confraria. Quando o puseram à prova, confiando-lhe um maço e um cisel, talhou a sua primeira pedra com tal habilidade que surpreendeu os menos amáveis. Há muito tempo que o príncipe havia abandonado o seu luxuoso traje de linho por um grosseiro avental de cabedal. Nem o calor, nem o suor o incomodavam. O mundo dos canteiros agradava-lhe mais do que o da corte. O contato com aqueles seres verdadeiros, a quem o material não permitia fazer trapaça, libertava-o das suas vaidades de estudante rico. A sua decisão estava tomada. Ficaria ali. Iniciar-se-ia com os canteiros nos seus segredos e partilharia a sua existência. Longe da cidade e dos seus luxos inúteis, aumentaria a sua força, escolhendo blocos de arenito para os deuses. Era aquela a mensagem que seu pai queria lhe transmitir. Esquecer uma infância dourada, uma educação artificial e descobrir a sua verdadeira natureza sob o sol implacável da pedreira. Enganara-se ao julgar que o encontro com o touro selvagem o orientava para a realeza. Set tinha quebrado as suas ilusões, colocando-o perante as suas reais capacidades. Ramsés não tinha qualquer desejo de levar a existência de um notável, enquistado no seu conforto e nos seus hábitos. Nesse papel, Shenar estaria muito mais à vontade do que ele. Sereno, adormeceu na ponte do barco, com os olhos perdidos nas estrelas.
Uma calma anormal reinava na pedreira, onde na véspera tinham sido extraídos numerosos blocos. Geralmente, de madrugada, os canteiros começavam a trabalhar para aproveitarem o frescor matinal, porque estavam ausentes os chefes de equipe. Por que não tinham chamado os seus operários ao trabalho? Cedendo à magia do local, o príncipe aventurou-se pelas aleias silenciosas ladeadas de falésias de arenito. Atualmente faziam parte do seu ser. Nunca mais conheceria outro horizonte a não ser aquele cuja calma saboreava antes de ser perturbado pelo canto das ferramentas. Penetrando no labirinto, Ramsés guiou-se pelas marcas dos canteiros gravadas na pedra para delimitar o território de cada equipe. Tinha pressa de abandonar os seus hábitos de escriba real para viver no mesmo ritmo dos seus companheiros, partilhar as suas dores e alegrias, esquecer para sempre o seu comportamento de nobre ocioso. No extremo da pedreira havia uma capela cavada na rocha. À esquerda da entrada encontrava-se uma estela com um texto de veneração ao sol nascente. Diante da pedra sagrada, o faraó Sete erguia as mãos com as palmas abertas e celebrava o renascimento da luz, cujos raios começavam a iluminar a pedreira. Ramsés ajoelhou-se, ouvindo as palavras pronunciadas por seu pai. Terminada a oração, Sete voltou-se para o filho. O que veio procurar aqui? O caminho da minha vida. Os deuses realizaram 4 ações perfeitas, declarou o faraó. Pôs no mundo os 4 ventos, para que cada ser respire durante a sua existência. Imaginou a água e a cheia, para que o pobre se beneficie tanto dela como o poderoso. Criou cada homem semelhante ao seu próximo. Por fim, gravou no coração humano a recordação do Ocidente e do além, para que os sacrifícios fossem oferecidos ao invisível. Mas os homens transgrediram a palavra dos deuses e não procuraram, senão, desnaturar a sua obra. Você faz parte desse grupo? Eu matei um homem. Destruir é o sentido da vida? Defendi-me. Houve uma força superior que me guiou. Nesse caso, assuma o seu ato e não tenha pena de si próprio. Quero encontrar o verdadeiro culpado. Não se perca em futilidades. Está preparado para se sacrificar ao invisível? O príncipe assentiu com a cabeça. Sete entrou na capela. Perdão, gente. E tornou a sair com um cão amarelo dourado nos braços. Um grande sorriso iluminou o rosto de Ramsés. Vigilante! É o seu cão? Sim, mas... Agarre uma pedra, esmague-lhe a cabeça e ofereça-o ao espírito dessa pedreira. Assim ficará purificado da sua violência.
O faraó largou o animal, que correu para o seu dono, celebrando o reencontro com grandes saltos. Pai, atue. Os olhos de vigilante pediam carícias e ternura. Recuso-me. Tem consciência do que implica sua resposta? Desejo entrar na corporação dos canteiros e nunca mais regressar ao palácio. Seria capaz de renunciar à sua condição por um cão? Ele deu-me a sua confiança. Devo-lhe proteção. Siga-me. Seguindo por um estreito caminho no flanco da colina, Sete, Ramsés e Vigilante subiram até o promontório rochoso que dominava a pedreira. Se tivesse assassinado seu cão, teria sido o mais vil dos destruidores. Com a sua conduta, ultrapassou uma nova etapa. Ramsés sentiu-se inebriado de alegria. Aqui eu provarei o meu valor. Engana-se. Sou capaz de trabalhar duramente. As pedreiras como esta garantem a perenidade da nossa civilização. Um rei deve visitá-las frequentemente, assegurar-se de que os canteiros e trabalhadores de pedra continuam a trabalhar de acordo com as regras, a fim de que as casas das divindades sejam embelezadas e permaneçam à face da terra. É em contato com os homens da profissão que se forma o sentido do governar. A pedra e a madeira não mentem. O faraó é construído pelo Egito. O Egito constrói o faraó, que por sua vez constrói e continua a construir, pois construir o templo e o povo é o maior ato de amor. Cada uma das palavras de Sete fulgurava como uma luz que abria o espírito de Ramsés, tal como um viajante sequioso matando a sua sede numa nascente de água fresca. Por isso o meu lugar é aqui. Não, meu filho, Jebel Silsilé é apenas uma pedreira de arenito. O granito, o alabastro, o calcário, outras pedras e outros materiais exigem a sua presença. Você não pode gozar de nenhum refúgio, nem mesmo o de uma corporação. É hora de partirmos novamente para o norte. Que lição, hein? E como Ramsés se saiu maravilhosamente bem, não é? Ah, a gente esperava isso, né? Com certeza, ele nunca teria uma atitude dessa. Para com seu cão, né? Nem para qualquer outra coisa, nem para qualquer outra pessoa. Já conhecemos um pouquinho da sua personalidade, não é? Bom, é isso por hoje. Vamos ver como será a sequência disso no próximo capítulo. Até lá. Tchauzinho. Ó, estão gostando? Não esquece, tá?